Boa tarde a todos. Que bom que vocês estão aqui. Vamos começar agora uma mesa muito especial, chamada Poesia e Vida, Arte e Vida, Moda e Verso, com duas pessoas que eu gosto demais, são talentos absurdos que a nossa cidade tem. O primeiro é o meu querido, eu não vou falar que é amigo, que ele fez o meu vestido de noiva, é uma pessoa que eu acompanho demais. É mais do que um amigo, uma pessoa muito especial. É o Ronaldo Silvestre. E desse meu lado aqui, o Tiago, que é um menino muito novo, mas tem um talento que vocês, quem não conhece, fica impressionado com o talento que ele tem. Obrigada, Ronaldo, por eu te ver. Eu estou aqui super com a cara mais redonda de todas, com o meu neném que vai nascer daqui a um mês. Mas muito feliz de mediar essa mesa. Meu nome é Sandra Duarte, sou uma das curadoras do segundo Flitabira. E eu estou muito feliz de trabalhar nessa mesa que a gente pensou com tanto carinho, eu e Rafael. E nós vamos começar, antes das apresentações, vamos começar com um impacto muito importante. Matheus, prepara aí o vídeo. Vocês vão começar agora conhecendo o trabalho de Ronaldo, o último trabalho dele, né? Foi esse ano, né, Ronaldo? Espero que vocês tenham o mesmo susto positivo e que vocês recebam esse impacto visual, que é o que a gente quer fazer a partir dessa mesa. Pode soltar, Matheus. Eu vou pedir uma pausa para tentar falar de amor, porque toda boca que seca não é em vão. Eu vou pedir uma pausa para tentar falar de amor, porque toda boca que seca não é em vão, não, senhor. Todo peito que pulsa, calor no couro, a vista ofusca, a gente sempre tá na busca e às vezes sente o que encontrou. E às vezes sem querer dar na cara, o maldito peito dispara toda vez que a gente esbarra com quem um dia sonhou. Mas se esvaia, passeie, viaje. Na vida somos só passagem. Não perca a oportunidade de chegar no pico do seu amor, seu amor, seu amor.
Gente, é deslumbrante, né? De Itabira para o São Paulo Fashion Week. É uma coisa que eu fico e falo que ele fez meu vestido de noiva. Né? Só para... Olha, eu fico impressionada, porque é daqui, é de Itabira, é nosso. E há quantos anos você faz São Paulo Fashion Week, Ronaldo? Há 4 anos. Há 4 anos. Então, para a gente começar, eu gostaria que cada um se apresentasse, tá? A partir de agora, falasse um pouco de si, um pouco da infância, porque nós vamos retomar. Ronaldo pode começar e depois a gente passa a vez para Tiago, tá? Bom, meu nome é Ronaldo, filho da dona Eurídice, costureira, que morava ali na rua Topázio, em frente à oficina do Íris, e do pai Zelouro, pintor. E, assim, uma criança muito simples, muito humilde, em que a mãe lavava roupa, a mãe passava a roupa da vizinhança com o sonho de comprar uma máquina de costura. Eu cresci vendo a minha mãe desmanchando uniformes da mineração para eu ter o que vestir. A minha primeira capanga, de 5 para 6 anos, indo para o pré-primário, no Eleonora, era uma bolsa feita de perna de calça, cheia de lápis de couro usado. Era aquilo que a minha mãe fez para mim, era uma essência de amor, era um foco de vida tão grande que isso marcou toda a minha trajetória de vida, isso trouxe todo o meu caminho. Falar do Ronaldo criança, do Ronaldo menino, é refletir o que a gente fez agora no FLI, na quinta e na sexta-feira, que é trazer acesso à arte, à cultura, ao lazer, para meninos e meninas em vulnerabilidade que não têm essas condições. O fato que mais marca a minha infância toda foi chegar no jardim, no pré-primário, e assim as crianças, filhas de funcionário da mineradora, com material todo novo, e as crianças olharem para mim e falarem assim: ô menino, a gente não usa material escolar e lápis de cor velho, não. E a dona Terezinha, que foi a minha professora, ela me puxou e falou: você tem talento, você colore bem, pinta o mundo. Aquilo trouxe muita relação, trouxe muita força para a minha vida e assim fortalece a cada momento a reconstrução do eu, Ronaldo, no mundo, do eu, Ronaldo, que tem uma missão, que quer ter um trabalho, que quer fazer algo especial, que fuja só do, como diz a poesia, os poetas, do meu bel prazer. É construir histórias, é conectar com histórias de vida, é conectar com pessoas. Vocês acabaram de ver um trabalho que assim que eu estava num momento muito transitório, muito difícil. Desculpa usar uma palavra até fora do padrão, que eu estava num momento de me ver no espelho e de olhar para mim e falar: meu, que porra é essa? O que você está fazendo da sua vida? Não basta fazer evento, não basta trabalhar com moda se você não está mostrando um lado além. Foi quando eu olhei para a minha cidade, a cidade que eu nasci, e olhei para as outras gerações, para o artista do tamanho da grandeza do poeta Tiago Skip, de um Iago Rios, de um Vini Brau que batalhou, que batalha, das meninas que têm inúmeros sonhos, e falar: aí é o caminho, esse é o momento. Eu trouxe um pouco do meu resgate, da minha reconstrução, da minha resiliência, depois de muitos anos e muita estrada, olhando para Itabira e vendo o melhor de outras gerações, de outros artistas, e sendo assim muito feliz por eles me acolherem, por eles me aceitarem, para a gente começar a fazer um trabalho que ficou lindo, que é emocionante, porque a poesia falada no início, Eu Vou Te Levar para o Pico do Amor, é do Vinícius Barcelos, junto com o Iago Rios. O Vinícius sofre inúmeras, desconstrução de si mesmo por não ser um artista entendido, e você leva um trabalho do cara que tão somente estava ali no local certo, olhando para Itabira de cima do pico com uma vertente muito forte, com uma sensibilidade muito forte. Então, Sandra, não dá para falar do Ronaldo criança se não colocar toda a magia e a beleza de a criança filha da dona Eurídice costureira, o irmão do traficante, o adolescente irmão do traficante pastel, em que os pais tiveram que sair fugidos da cidade, porque senão seriam mortos pelo tráfico. E aí Deus trilhou inúmeros caminhos, inúmeras trajetórias. Mas o seu trabalho é de potencializar pessoas. Daqui a pouco a gente vai retomar, né? Que você falou aqui do desfile, mas tem muito mais coisas que as pessoas precisam saber. E Tiago? Bom, boa tarde, né, todo mundo. Meu nome é Tiago Skip, eu faço rap aqui desde 2006. 2013
eu lancei meu disco solo, onde eu comecei a rodar várias partes desse país, do norte ao sul, levando nossa cultura, nossa poesia. O Thiago criança, nossa, eu era terrível na escola, eu era terrível. Porém, não foi na escola que eu apaixonei por literatura. Eu achava o que era sugerido ali, sabe? Na escola eu achava bem chato, assim, mas chato. Achava cansado. Não, o conteúdo mesmo, não me chamava atenção. Sim, não era uma coisa que eu gostava, eu era criança. Então, quando eu descobri que existia literatura, não só aquela padrão que era massiva, que era densa, tinha várias outras. Por exemplo, o primeiro livro que eu li, teve um Natal, eu pedi a biografia do Kurt Cobain, que era uma banda que eu gostava, do Nirvana e tal. Então, eu achei assim... Nossa, achei demais. E a partir dali, pra você ter ideia do nível que eu cheguei, eu gostava de futebol. Aí eu peguei o livro do Vampeta, tá ligado? E li, e ali eu comecei, foi um gatilho leve que me pegou pelo que eu gostei, e ali eu comecei a aprofundar, e a poesia, a arte em si, ela tem esse papel, né, de te provocar, de te fazer questionar, de ir contra isso tudo. Então eu meio que sinto, através do meu rap, através do que eu faço hoje em dia, aquela criança está aqui até hoje, só que veio novos tijolinhos na construção. E eu tenho muita vontade de passar para os moleques aquilo que eles não tiveram acesso e eu tive, que é esse conhecimento, que é essa reflexão. Então, hoje em dia, fora o meu rap, né, a minha música, que eu sempre prezo pela mensagem, pelo sentimento, eu faço um trabalho na educação. Desde 2008, eu vou nas escolas fazer inserção literária, que é justamente aproximar o jovem da poesia, sabe? Que na época de criança eu não tive essa proximidade. Até as poesias de Drummond que me eram apresentadas eram as mais famosas, as mais tranquilas. E quando você vê a profundidade, quando você vê o quanto ele era um cara questionador nas coisas, você... Pá! E eu tento ser veículo disso, de causar o choque, assim, sabe? Mas a criança questionadora, que não conseguia parar em escola nenhuma, que atormentava os professores, ainda está aqui da mesma forma, só que com caminhos diferentes para passar isso. Atormentando de outras formas, né? De outras formas. De outras formas. Sobretudo, o quanto vale, né? Quanto vale. Então, para a gente agora seguir no caminho, os dois vão falar de cotidiano. Nós estamos falando de 120 anos de Drummond. E o que Drummond tem, eu estou aqui com a professora Leda na minha frente, meu Deus, eu até taquicardia. O que Drummond tem como principal é o cotidiano. Que ele transforma o cotidiano, que é uma coisa simples, em algo maravilhoso. E aí, a pergunta que eu vou fazer para vocês dois é o seguinte: como é que a obra drummondiana, como é que o simples, que o prosaico, que uma coisa que todo mundo faz todo dia, pode virar moda, pode ir para a rua, tá? Pode ganhar corpo no seu trabalho e pode ganhar corpo na sua poesia também. Então, assim, uma das coisas que os meus alunos do ensino médio falam é que eles começaram a gostar mais de terrores a partir de você. Então, assim, como que uma coisa, né? Que falo terrores do beco do Calvário, né, Josiane? Que a singular está lá do lado, está no meio. Como é que uma questão que é tão simples pode ganhar uma roupagem tão diferente pelo tônus da voz e pela roupa? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse cotidiano de Drummond e esse cotidiano, essa simplicidade que vocês trazem, uma simplicidade que vira maravilha, que muda o ar no trabalho que vocês desenvolvem. Sandra, o cotidiano, eu me considero assim, uma pessoa muito abençoada, uma pessoa muito grata, muito feliz, porque não existe monotonia e não existe aquele lado de você fazer o mesmo tempo todos os dias. A cada roupa que você vai criando, a cada momento que você vai construindo, para fazer uma coleção ou para lançar um trabalho, você vive toda a intensidade de sentimentos, você vive toda aquela intensidade de descobrir como colorir de novo, descobrir como fazer formas, como fazer com que as pessoas se apaixonem pelo seu trabalho. Quando você faz o lançamento, parece que você renasce. Então, eu me sinto muito grata dentro do cotidiano. E eu aprendi a gostar de Drummond, não foi nem em Itabira, morando em Itabira. Eu aprendi a gostar de Drummond em Curitiba, que eu chegava assim, olha, junto com meu pai, aquela adolescência pobre do cara que levantava 4 horas da manhã numa cidade extremamente fria, ia trabalhar do outro lado da cidade, aí que passava. Aí lá na Boca Maldita, aos sábados,
as pessoas de várias idades, várias gerações, sentavam para discutir, para poder conversar, falar de política, de literatura e uma série de outros fatores. E eu estava naquela fase assim, de 19 anos, meio frustrado com a vida para variar. Aí, um sábado de manhã, fui comer um pastel depois de um... Eu era meio psychopunk naquele período, assim, frequentava os guetozinhos de punk. E aí, fui comer um pastel e sentei de um lado lá e dois senhores debatendo o Drummond. Aí eu falei pro moço, falei assim, nossa, o senhor tá vendo esse cara estranho aqui, todo esquisito? Eu sou lá da cidade de Drummond. E ele começou... Aquilo para ele começou assim, a instigar tão grande. Ele começou a relatar, contar o desejo de aproximação da literatura, o fascínio de Drummond, do cotidiano, do funcionário público. Na segunda-feira, eu estava na Biblioteca Pública de Curitiba, pegando livros de Drummond, e foi aí que eu me apaixonei. Viva o pastel, né? Te ver. Massa demais. Eu com o Drummond, na época que... Bom... Não começou assim, né? Quando eu fazia rap, era outra... quando eu fazia, eu faço, né? Mas quando eu comecei a fazer rap, era outra absorção e outra recepção. Até no ponto de escola e tal, eles falavam, nossa, rap, esses caras de roupa larga, tatuado. E Drummond não era diferente, era um universo um pouco distante. Quando eu comecei a vender... Só para contextualizar. Antes dessa era digital, a gente tinha CD, tá ligado? A gente fazia CD. Eu vendi 7.000 CDs aqui em Itabira, de mão em mão. A gente ia na casa dos outros, provavelmente alguém aí já foi lá, e a gente ia vendendo isso. E eu sempre brisei nos caminhos drummondianos de ficar rimando. Terrores, que é o nome da poesia que os alunos gostaram, conheceram através de mim, era uma que eu sempre via assim, eu falava, nossa, a métrica é igual de rap, ele faz a múltipla, tipo, no Beco do Calvário, na Nuvem Mau Agouro, Clarão Extraordinário. Eu falei, nossa, e ali eu vi o quanto era rap. E pra vocês entenderem o quanto isso se conecta com a minha vida, a poesia e tal, o que é rap, que é o que eu faço? Rap é rhythm and poetry, que significa o quê? Ritmo e poesia. Então, se eu pego uma poesia de Drummond e rimo, são vultos encapuzados, são fantasmas alinhados, pesadelos esticados, viram rap. E se eu pegar um rap, sei lá, do Racionais e tirar o ritmo, vira uma poesia, tipo, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Então, foi assim que eu conheci Drummond. E ser simples, ser o cotidiano, é a mágica, porque a poesia é simples. Por mais complexa que ela seja, são coisas da vida. E às vezes tem essa distância de pensar assim, nossa, poesia é aquela coisa tipo batatinha quando nasce, espalha ramos... Não! E quando a gente chega nas escolas, quando a gente vai mostrando, como eu falei que a arte tem essa provocação, isso de te fazer questionar, eu acho que é a coisa mais importante, sabe? Que você vai interpretar as coisas. A gente vive numa época rasa, no sentido, ninguém quer interpretar nada, até música. Se você pegar um joguinho de, sei lá, Super Mario, você pode olhar a manha do jogo e passar de fase. Mas se você usar sua cabeça, você tem sua satisfação pessoal. Isso numa música, numa poesia também. Mas a gente vive num sistema social que a gente sabe que não chega para todo mundo, que as pessoas têm essa dificuldade. E a partir do momento que você não questiona, que é uma coisa que a arte traz para a gente, você nem sabe o que está acontecendo. Fica difícil a gente debater uma solução para algo quando a gente nem conhece o problema. Então, nem falando só da poesia, que foi o link ali do cotidiano, da arte em geral, ela ter esse intuito de te instigar dar aquela fagulha, aquela chama queimar, eu acho que é muito importante. Que se você parar para pensar, a gente nasce, né? A gente não sabe nem falar ainda, não aprendeu a fazer uma pergunta, já te empurram aquele tanto de resposta, justamente para você não fazer as perguntas. Então, a poesia, a arte, é um espelho, é como se você falasse com você mesmo, você refletisse a sua ideia. E isso é muito bonito, porém, hoje está falando para vocês, nossa, é encantador, gente que ama literatura, mas eu não acho que pode ficar restrita a poesia, a arte, a um grupo específico de pessoas ou uma classe determinada. A gente tem que ser ponte. E quando a gente que ama literatura, a oportunidade que a gente tem de passar esse conhecimento é muito interessante, porque, novamente, a gente volta no ponto que o quê? Você é seu conhecimento. Não é bem assim. Se eu tenho esse conhecimento e estou falando isso para você agora, e talvez o amigo ali não tem, não é um mérito gigante meu, ele foi boicotado. A gente vive num sistema que a desigualdade das duas pontas são muito grandes. E quando eu estou conversando com esses meninos na escola, tipo, tem hora que corta o meu coração, que eu faço aqui, faço em São Paulo, levei para o Rio a metodologia que a gente criou,
trombar garotos de 8ª série que não sabem ler. Isso é uma realidade muito distante, até mesmo aqui de Itabira. Então, a poesia, o cotidiano, abre o leque para isso tudo, para eu mostrar para o jovem o que é a poesia, para a gente se identificar nela e ele ver que a poesia mais complexa nada mais é que o simples cotidiano dele, que o que ele vive ali é poesia. Eu vou pegar aqui uma deixa que está no seu pescoço. Porque nós estamos aqui com 100 anos de arte moderna e até então, no início do século, era arte e arte, arte pela arte. Então a ideia era apreciar, né? Era quase ter um gozo estético e isso estava muito distante da vida. Então, quando você tatua arte e vida no seu pescoço, é que no início do século XX, nós temos aí o movimento antropofágico, que é comer a nossa própria cultura. Então, partindo do local para o global, que é o que a gente vai conversar a partir de agora, é o seguinte: como que a gente pode, que é o que vocês fazem, e eu gostaria que vocês dividissem com os colegas aqui, como é que a gente pode potencializar os guetos, né? E aí os projetos sociais, dando potência a esses meninos. Você já começou a falar um pouco mais sobre isso. E eu gostaria que você falasse assim, vocês dois, né? Primeiro, o projeto social que você desenvolve e esse impacto que você transforma vidas. Tá? Da mesma forma que quando o primeiro poema, acho que eu não vou lembrar o primeiro, mas uma coisa que me marcou muito em Drummond foi Consolo na Praia. É um poema muito forte e ele me marca muito. E esse consolo de apresentar o local e fazer com que as pessoas tenham pertencimento dele é uma coisa muito difícil. Você faz muito isso com as mulheres. Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre o projeto. E você faz muito isso com os meninos. Nós já vimos os meninos que eles estão... Eu vi os meninos do Antônio Camilo Alvim do Barreiro. O trabalho que o Tiago realiza é muito interessante. E aí, nessa proposta do FLI, nós pedimos que o Tiago Lacerda fosse junto com o Tiago Skip para o Barreiro para ter esse contato de leitura dramática e levar Drummond de uma outra forma para os meninos, para fazer aquela comunidade também repensar a poesia que eles já têm. Então, eu gostaria que o Ronaldo e que o Tiago falassem um pouco sobre isso, sobre os projetos que vocês desenvolvem à luz da poética drummondiana. Ô Sandra, eu acho assim que uma forma de falar sobre o projeto e se Drummond e todo o legado de Drummond e todo o pensamento que eu tenho particular sobre a obra de Drummond, se o Drummond tivesse que dizer para o Ronaldo, filho da costureira, ou o Ronaldo formado, o Ronaldo designer social, você faz o que precisa ser feito, alguém precisa fazer. Você é contemporâneo, atemporal do seu tempo, porque você não olha para você somente. Você faz o que precisa ser feito. Então, todo o projeto, todo o trabalho de resgate socioassistencial, de empoderamento, de igualdade, em todas as outras questões, a gente faz o que precisa ser feito em Itabira, em qualquer cidade do mundo. Ronaldo, mas talvez eu não fiz a minha pergunta direito. É com relação a essa ideia do pessimismo drummondiano, o trabalho que vocês fazem impacta nisso. É como se fosse uma luz. Tá? Drummond, quando ele fala de vários poemas, e ele tem uma questão séria que vocês vão ver daqui a pouco na próxima mesa com Max, com Delcy e com William, sobre Deus na obra de Drummond e o pessimismo na obra de Drummond, é mais ou menos por aí, que vocês vão ao fazer um movimento reverso, entende? Sim, eu entendo. A visão de um Drummond pessimista, ela cabe a você enquanto estudiosa e outras pessoas estudiosas. Mas o Drummond, que escreveu a Flor e a Náusea, a Depressão, Uma Flor Nasce Solitária, é o Drummond da fé, é o Drummond que acredita, é o Drummond que olha, rompe o asfalto, e ele traz justamente esse lado de que a gente está rompendo o asfalto. A gente está quebrando barreiras, como se diz, arrebentando correntes, derrubando muros o tempo inteiro. Por isso que eu não vejo um Drummond pessimista. Eu encontro no Drummond, na Flor e a Náusea, o romper é aquela leitura do Drummond que está aqui, te chacoalhando o tempo inteiro para fazer algo. Porque funcionário público, escritor, um dos maiores escritores do país, a vida dele estava resolvida. Mas conta para o pessoal assim, você poderia apenas trabalhar com São Paulo Fashion Week, alta costura, mas como é que é o seu trabalho com esse público que você recortou para fazer os projetos? É um trabalho de conexão, de coxa de retalho, de cada pessoa construir e contribuir um pouquinho para que algo macro aconteça, para que o maior aconteça. A gente não pode, eu enquanto
artista, a gente não pode ficar limitado só no eucentrismo, naquele momento do que eu vou fazer o meu e tranquilo, e estou feliz e estou bem. Eu tenho uma resiliência, mas eu tenho uma força muito grande de olhar e me preocupar com o outro. Assim como mulheres se preocuparam com a minha mãe, assim como eu ganhei material escolar usado. Então, eu trago a minha bagagem de construção enquanto empresário, enquanto artista, enquanto gestor, é muito forte nesse sentido, porque para você trazer, assim, construir numa cidade mineradora um projeto social que vai trazer dignidade para pessoas que são invisibilizadas, nem sempre isso é bem visto e isso é bem aceito. A gente mata um leão por dia, você tem portas fechadas o tempo inteiro, só que eu tenho muito aquela resiliência, aquele entendimento que a gente não faz para um local, para uma cidade, a gente faz para o mundo. O Drummond que habita em mim é um Drummond para o mundo. É um Drummond que, assim, mesmo sendo depressivo para muitos, mesmo sendo aquela questão pessimista para outros, na Flor e a Náusea, ele reflete para mim toda a esperança de uma depressão, de um pós-guerra, um momento lá que o mundo está deprimido, e ele coloca esperança naquela flor. Então, eu vejo muito por esse lado. Eu não posso compactuar com uma visão sobre um Drummond deprimido, um Drummond pessimista, porque ele não foi o Drummond que eu aprendi a gostar. Eu aprendi a gostar do Drummond que em outros contos, o Drummond que estava no Rio com outras vertentes, o Drummond que tem, sabe, poemas que passam desapercebidos, porque, não vou falar uma percentual grande de pessoas, mas para muitos itabiranos, para Drummond, Itabira era um quadro na parede. Eu concordo que Itabira é um quadro na parede, mas um quadro que eu, você, o Tiago, que nós estamos colorindo, porque a gente está mudando a nossa realidade. A gente está mostrando que é possível fazer aqui sim. Você não precisa estar fora para ter o teu trabalho de destaque. Eu não precisei sair de Itabira para estar na São Paulo Fashion Week. Eu não vou precisar sair de Itabira, construir, produzir em outros locais para desfilar em Nova York. O mundo é isso. A vida nos traz isso. São várias fases de Drummond, né? O Drummond amoroso. E você, Tiago? Perguntei para você como é que é o seu trabalho, a luz da poética drummondiana, lembrando o trabalho que você realiza nas periferias. Nas escolas, ok. Então, quando eu fui fazer esse olhar, quem menos tem acesso. Porque se a gente imaginar uma pirâmide, a parte de baixo é a que sustenta tudo e é a que mais sofre. Se a periferia acordar mais tarde, o centro não acorda. Fato, fato. Tem as padarias, tem a galera toda que mora na periferia, que tem que vir trabalhar. Então, tipo assim, tudo que a gente está vendo aqui ao redor foi construído por gente pobre, certo? E a galera que menos tem apoio, a galera que menos chega a cultura até eles. Então, eu sempre identifiquei, até na época minha de escola e tal, igual eu falava, nossa, não chega a poesia da forma que eu acho que deve. Porém, quando você mostra para o menino, você quebra isso, muda tudo, ele se sente capaz, porque uma coisa também que a gente nas escolas, e porque eu escolhi isso e tal, muitas vezes é muito simples, mesmo eu que pode não parecer, mas eu sou extremamente tímido, sempre fui, mas eu sempre soube o poder da expressão e trabalhei em cima disso. Quando a gente chega para um jovem de periferia e fala, cara, você vai se expressar ali no FLI, para ele já cria um monstro na cabeça dele. Então a gente encurtar essa distância, porque não precisa uma pessoa estudar a vida inteira para vir contar a história dele no lugar dele. Pode ser diferente. A pessoa pode estudar a vida inteira e perguntar para ele, porque ele tem o poder de expressão daquele lugar. Ele tem o poder de estar vendo ali o que está acontecendo e dizer, não os outros. Então eu tenho muita vontade, tenho como objetivo jogar combustível para que eles se expressem. Porque quando você começa a fazer isso, tudo muda. Você interpretar as coisas é muito importante. Inclusive de Drummond, por exemplo. Quantas vezes pega uma frase, começa a dar saudade, fala Drummond não gosta de Itabira. E se você contextualiza com a época, não reproduza sem pensar. Você pode estar reproduzindo uma coisa que vai contra tudo aquilo que você acredita. E a gente interpretar, a gente fazer isso é mágico. E o que eu brisei para ir nas comunidades, para levar isso, para quebrar essa coisa é justamente o lugar que mais precisa e que a galera menos olha. Inclusive o Ronaldo, que é um cara que eu admiro muito com esses projetos dele, além da arte dele, pessoas como ele são o que eu chamo de pessoas excelentes. Que uma pessoa boa,
ela é boa, ela faz a função dele. A função dele é ele fazer a roupa e firmeza, ele é um bom estilista. Eu sou um rapper, eu tinha que vir aqui rimar e firmeza, eu sou um bom rapper. A moça que trabalha na padaria, ela tinha que me cobrar e servir o pão, e é isso. Mas não, isso para mim torna a pessoa excelente, quando ela faz mais do que ela deve. Além de preocupar com a roupa, ele preocupa com o cotidiano, em dar oportunidade para as mulheres. A mulher lá da padaria que eu falei, em vez dela só me servir, ela me dá um sorriso. Eu, além de fazer só rima, eu venho aqui, troco essa ideia, eu vou nas comunidades. Então é a gente fazer mais do que deve para ter uma mudança significativa. E eu escolhi totalmente a periferia porque, assim, eu acho que o jogo é sujo, desonesto e sempre arrebenta para o lado mais fraco. Capitalismo, século XXI, é por aí, né? Tá na hora da gente ser mais propositivo. E é essa que é a próxima questão que eu quero fazer para vocês, né? A gente fica pensando que tudo é conceito. Sua blusa foi pensada, sua calça, seu tênis, os óculos, a pulseira, sua pele tatuada, é um conceito. O seu trabalho, qual que é o conceito principal que ele tem? Qual que é a vertente? Tem a questão social que você falou, mas você tem uma poética muito forte. O Thiago, a gente trabalha com arte e cultura há muitos anos, a gente vê muitos colegas aqui rimando e fazendo trabalho. Você falou que a literatura você conheceu a partir de uma coisa que você gosta. Só que você tem uma coisa, Thiago, que poucos têm. Quando eu trabalhava na Fundação um tempo atrás, nós trouxemos Gabriel Pensador para cá, e Gabriel, uma das coisas que ele pediu pouquíssimas coisas, mas uma coisa que ele pediu, eu quero que o Thiago faça parte do meu show. E aí eu fui procurar saber quem que é esse menino, né? Quem que era esse catarrento, né? Que foi exigido, né? E a gente escutou bastante o seu trabalho. Há um conteúdo muito caudaloso aí. E esse conteúdo veio, que você leu também, mas ele é da essência, sabe? E é isso que eu gostaria que você falasse um pouco agora. A diferença entre trabalhar a palavra, muitas pessoas podem fazer isso. Agora, trabalhar essa palavra de uma forma, como você falou, com excelência, com racionalidade, com lucidez, porque o que você escreve é tão lúcido, chega a doer às vezes, sobretudo, não sei se vocês conhecem o Quanto Vale, né? É muito na carne viva. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse conceito. E a mesma coisa, Ronaldo, eu gostaria que você falasse também sobre o conceito do seu trabalho. Como é que ele vai... Como é que você... Aqueles bordados espetaculares que você faz, a ideia do desfiar, de onde é que isso veio, como é que isso começou. Ok? Vamos começar, Thiago? Vamos, então. Dentro da minha arte, as palavras, a técnica, é uma coisa assim que eu dou muito valor mesmo, eu me dedico muito. Mas seria nulo se fosse só o corpo, a palavra. É o que essa palavra está dizendo. Então o rap, a poesia, as palavras, nada mais é que um veículo para a minha necessidade. Eu sufoco se eu não expressar. Esse sistema que a gente vive, ou você está muito anestesiado e não se sensibiliza, ou então aquilo vai te afetar de alguma forma. E eu sempre pensei muito nisso. Rima por rima, é o que eu falei, se eu fizesse a rima, eu seria da hora. Mas eu não, eu busco mais. Eu quero, além da rima, dizer algo. Uma pessoa que arrepia, uma pessoa que reflete. Porque, assim, só um parênteses... Quando a gente fala levar arte nas escolas, é muito legal estar falando. Mas mais legal que falar é você ter essa experiência com a arte. Você ter essa experiência com a poesia. Seja ouvindo, seja conhecendo, ou seja você construindo. A gente vai nas escolas e pede que os meninos criem um texto, uma frase, o que eles quiserem. Mas que eles se expressem, porque é necessário você ter aquela vivência, aquela experiência, senão tudo fica... um pouco embaçado. Fazer só umas 3 linhas, só para vocês entenderem uma analogia, esse conto eu gosto bastante. Tinha 4 filósofos indianos, eles tinham a mais fina filosofia. A mais fina, só que eles eram cegos, certo? E aí, eles queriam conhecer um elefante. E foram os 4 filósofos cegos conhecerem o elefante. Aí um pegou no rabo do elefante e falou, nossa, parece uma minhoca peluda. O outro veio, pegou na pata e falou, nossa, parece um tronco de árvore. O outro pegou na orelha e falou, nossa, parece um leque. O outro pegou na tromba e falou, nossa, parece uma cobra. Um cara que não tinha nada dessa filosofia, mas ele tinha olhos, ele tinha visão. Ele estava com a mente aberta, ele estava tudo ali. Quando ele passou e viu aquela discussão que já estava durando por horas, ele falou, olha, vocês podem ficar discutindo aí a noite toda, mas para vocês entenderem isso que está acontecendo, você precisaria enxergar, vocês precisariam ter olhos. E aí, esse é o objetivo principal da minha arte,
trazer olhos, porque também, quando a gente chega falando isso, vamos levar consciência. Parece que assim, nossa, eu tenho consciência, eu sou diferentão. E não é isso. A gente está um pouquinho... O mundo está dormindo, a gente está cochilando e se acordando, trocando consciência. Então, contei esse caso para falar a importância de você olhar com seus olhos, não com os olhos dos outros. Por exemplo, eu te explicar o que é a luz, ok, funciona. Mas se abrir o olho e ver, funciona muito mais, sabe? Sandra, essa relação de conceitos, eu sempre trabalho assim, por isso que eu falo que na minha profissão, a profissão que eu escolhi, a grande magia é que quando você entrega uma coleção ou você entrega um produto, você zera e tem que começar tudo de novo. Então, os conceitos são muito efêmeros, você tem que pesquisar novamente. E o que eu trago para o meu trabalho, que isso vem de toda a minha trajetória, é sempre querer resolver uma problemática social. É lidar com questões ambientais, é lidar com questões principalmente de trabalho escravo, é lidar nos últimos 5 anos com a realidade das crianças, dos adolescentes. Tanto é que eu fui trabalhar com o Conselho da Criança e do Adolescente justamente para isso, porque de que forma você pode impactar? Hoje eu me considero muito mais assim um designer social, aquele que vai resolver problemas, aquele que vai solucionar o que está aqui na frente de todo mundo e que muitas vezes passa desapercebido, do que ser aquele cara tão somente só rotulado por estar na principal semana de moda do país. A gente não pode construir, não pode ter uma vivência tão fortalecida nisso, porque construir uma coleção é pegar um tema, um poema, um texto, uma flor, um pássaro e criar aquilo que nortear tudo dentro das tendências, de cartela de cores, de tecidos, de escolhas, e lançar e fazer daquilo um produto de venda. Mas aí é só uma roupa. A roupa, para mim, ela traz o sentimento. A roupa é a nossa segunda pele, é a arma que nos protege. A roupa está intimamente ligada em todas as questões sociais, em todas as revoltas que já aconteceram no mundo, foram por causa da indumentária. A queda da Bastilha caiu pela indumentária. No Brasil, o movimento separatista, e principalmente de liberdade, começou com a revolta na Bahia, com a revolta dos alfaiates. Então, se é a arma que nos protege, então ela traz muitos conceitos, muito sentimento, e ela se comporta em cada pessoa de uma forma diferente. Quando eu coloco muito para as mulheres, para todas as pessoas que a gente está ensinando uma profissão, para uma mãe que sofreu violência a vida inteira, que está vendo teus filhos se perder e fala, olha, você pode, você é capaz. Você segura na mão, você conecta aquela pessoa com uma realidade que ela também pode. Esse é o grande conceito da roupa que eu faço, do produto que eu crio. Esse é o grande conceito de estar em Itabira. Porque senão tudo fica muito efêmero, fica muito passageiro. As histórias que são construídas, o entendimento, a forma com que aquela pessoa está aceitando e recebendo, sabe, o que está sendo oferecido, ela é muito mágico. E ela vai bater nas pessoas de forma diferente. O Tiago está colocando muito essa importância da educação. Eu acho fantástico quando você vai numa periferia, uma criança te abraça e fala assim, tio, professor, como que eu faço para ser igual a você quando eu crescer? Eu falei assim, mas você já é mágico. Você já tem uma força gigante, você já tem uma magia muito bela e muito forte. A gente não pode, sabe, ficar limitado nesse exato momento a esses clichês, não só sociais, principalmente de status, porque se a roupa é a arma que me protege, a minha segunda pele, só que a máquina de costura é uma arma de transformação. Uma mãe nunca passa fome, ela nunca deixa os seus filhos passarem fome se ela tem uma máquina de costura, quer seja de motor, de pedal ou costurando à mão. Meu sonho é aprender a costurar, sabe? Você sabe disso. Agora o que eu quero saber é o seguinte, dos dois, né? Quando é que você aprendeu a costurar e percebeu que era isso que você queria seguir para sua vida? A mesma pergunta com você, não a costura, mas a costura de palavras. Quando é que isso como é que isso se desvelou do olhar de vocês dois? Quando que aconteceu? Foi num momento muito delicado. Eu estava em Curitiba, trabalhando na Renault, tinha 23 para 24 anos.
tinha noção porque eu via minha mãe costurando o tempo inteiro, mas eu nunca tinha sentado numa máquina de costura, eu não tinha aquilo como prioridade, porque eu era um designer automotivo. Saindo pobre, desenhava, fugido então? de Itabira, sim, peça de carro, desenhava design de carro, produtos, cadeiras, móveis, uma sucessão de produtos. E num dado momento em que você olha para o lado, aí assim, eu morava, já estava estabelecido, morava num lugar legal em Curitiba, a Renault era do lado da principal favela, em São José dos Pinhais. Aí sabe quando veio aquele desafio que o Renault está querendo encabeçar um projeto de utilizar a sobra dos materiais de bancos, de estofados, cinto de segurança, para trazer um trabalho com a comunidade. Qual dos designers topa esse desafio? Eu já era muito dentro de bater por esse lado. Eu falei, estamos junto. E foi voltando para a periferia, foi vendo que assim, o ciclo da autossabotagem da vida, que mulheres estavam vivenciando o que a minha mãe passou há quase 30 anos, foi que fez aquela mudança de chave mesmo, de eu entender. E ali eu descobri o meu lugar. Me matriculei num curso de corte e costura, tá lá um cara alto, ainda meio punk, e fazendo corte e costura. E num dado momento em que eu tive a oportunidade, eu falei, olha, eu vou largar tudo e vou seguir carreira de moda, mas pensando numa carreira que eu pudesse gerar um impacto positivo para outras mulheres. Aí só existiam 2 faculdades estaduais no Brasil, eu fui para Londrina, e Londrina era a capital do jeansué, e era a cidade que mais praticava o trabalho escravo, dentro da indústria da moda. O quê? Do jeansué, que é a produção de calça jeans, de roupas de jeans. Então, assim, a discrepância era uma coisa assim absurda. Ali, desde o primeiro ano, foi muito legal, porque passar em universidade pública, você tem que pagar cursinho bom. Eu fiquei 1 ano investindo nesse sonho, quando no segundo ano, em uma faculdade matutina. Quando foi no segundo ano, eu já estava trabalhando de garçom, estava fazendo bicos. Eu fui para a casa da minha mãe, ela falou, olha, começa a costurar para fora. Aí eu comecei a costurar para as travestis, para as garotas de programa, para o pessoal da noite, que não conseguia entrar dentro de uma loja e ser respeitada por ser uma travesti, ou fazer as roupas de drags. Aí foi onde veio toda a minha prática de costura mesmo. Daí, na sequência, foi estagiar em fábrica, eu já estava me formando e foi trabalhando, mas eu sobrevivi também costurando. Só que o público era diferente daquele momento e do público que trouxe todo esse trabalho junto com a minha mãe. E o meu TCC de conclusão, que foi assim, o meu primeiro prêmio que eu ganhei, que foi bacana, foi sobre o ecodesign. Foi transformar roupas em utilitários e, principalmente, roupas que protegessem deficientes físicos. Eu tenho uma história de vida muito forte do meu irmão caçula, que a minha mãe vivia amarrando pano, a gente comprava espuma e colocava acolchoado porque o carrinho era desconfortável, que o leite machucava. Aí eu entendi que aquele lado social de resolver problemas para quem não tem condições era muito mais forte do que o artista com talento para alta costura e que iria se destacar no mundo da moda. A gente fica assim, a gente entende agora, né, que a pessoa, tudo que ela faz é o que ela é, né? Carrega todo o repertório dela. A gente se constrói, né, Sandra? Eu falo que nós todos somos uma obra de arte em construção. Bom, eu já era um amante do rap, da cultura hip hop, achava aquilo máximo, os caras fazendo rima. Mas eu nunca tinha me visto naquela posição. Na época eu estava vivendo alguma coisa de adolescente, sei lá. Ah, não! Eu já tinha começado, assim... eu não tinha escrito ainda, mas eu já era tipo fã de rap. Já me vestia como eu me visto e tal. E na época, assim, eu namorava. E a mãe dessa menina que eu namorava, ela começou a achar que eu era traficante. Porque eu tenho roupa larga, porque eu tenho tatuagem. E o principal, não tinha mercado de rap como tem hoje. Então, os primeiros lugares que abriram a porta pra mim foram as periferias. E os lugares que eu fiz questão de ir era onde mais precisava. Eu ia lá no cara, que era o mais louco do movimento, e trocava uma ideia com ele. E aí, irmão, o que falta? O que você acha que deve fazer para mudar dessa vida? Porque se a gente não ouvir, já era. A gente vive, tipo assim... Tem curso que te ensina a falar, curso de oratória, mas não tem um curso que te ensina a ouvir. Então é muito difícil você ouvir. E eu ouvindo aquelas histórias. Nossa, aquilo foi só potencializando. Mas aí,
voltando, quando ela achou que eu era traficante, fez aquela pressão para aquilo acabar, a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma letra. E foi o primeiro rap que eu escrevi, chamava Sereia de Papel, sabe? É bem antigo, assim, nós estamos falando papo de 2006, 2007. Dali pra frente eu fui lapidando e, tipo assim, não tem muito a ver com o meu rap, com a minha arte, essa parte social. Isso eu aprendi com a minha avó, que ela sempre pensou nisso, ela fazia, tipo, aqueles enxovais e com o máximo de qualidade possível para entregar para as pessoas. Então eu peguei aquilo, peguei da minha mãe, peguei essas coisas e usei a minha arte como veículo disso. Mas foi assim que eu conheci, e assim que as coisas começaram, e aqui estamos. E tem também um amor muito grande pelo. Eu vou tentar falar, né? Porque nós subimos agora, né? De segunda divisão, mas tem um amor muito grande pelo Atlético, não tem? É muito legal. Trabalhos, né, que a gente tem a honra de fazer nessa vida. Tive a honra de ir no Rap Box, que é um programa de rap lá de São Paulo em 2014, fui o primeiro de Minas. Tive a honra de representar Minas Gerais no Cypher Rua, só vocês jogarem lá no YouTube, Rua 4, tem mais de 7 milhões de acesso. Isso com música pensante, de conteúdo. E o Galo foi uma dessas oportunidades. Meu pai trabalhou lá há algum tempo, então eu sempre tive uma ligação, um respeito, uma admiração, porém, quando eu vi que meu pai já não estava mais aqui, que ele faleceu, e eu recebi esse convite, não foi nem só minha parte torcedor, era a oportunidade que eu tinha de manter vivo o legado nosso ali, sabe? Ele com a arte dele de negociar e eu com a minha arte de fazer rima. E representar um time igual o Atlético numa música, eternizar música para torcedores, só aumenta o respeito das pessoas comigo e eu com eles. Isso é maravilhoso, é a arte conectando. Você lembra direitinho seu pai? Ele é filho de Eduardo Maluf, seu pai no Valério? Você lembra? Você pegou essa? Você lembra? Perfeitamente. Minha irmã está aqui também. Nós crescemos lá na pousada, né, dos Pinheiros, depois ali no Valério. É muito presente, assim. Muito presente mesmo na minha memória. Olha, nós estamos aqui com um tempo que ele é curto, mas eu gostaria muito, nesse momento, assim, que vocês falassem um pouco sobre os projetos que vocês têm. Eu queria muito que você falasse sobre o IT mesmo, apresentasse o que é o IT todo para as pessoas, e que você falasse dos seus próximos projetos, tá? As coisas boas que estão vindo aqui. Fiquem à vontade. Eu sou um dos fundadores do Instituto IT. O IT, a sigla, já define tudo quem sou eu. Cara que luta pela igualdade, pela transformação e principalmente pela inovação social, que é pegar de um descarte, que é pegar das possibilidades menos possíveis e trazer oportunidade para aquelas pessoas que não têm oportunidade. Hoje a gente oferece gratuitamente para 120 mulheres aqui do nosso município curso profissionalizante de costura profissional para trabalhar em fábricas de uniforme, lingerie. A gente está lançando, agora, graças a uma parceria com o Consulado da Alemanha, nós estamos inaugurando a sede oficial da Gastronomia Social do IT, que o Rodrigo é o mestre, é um dos fundadores também do Instituto junto comigo, e que é justamente assim, para trazer possibilidade para quem não tem, de sonhar em ter uma profissão, de batalhar, de trabalhar, igual a gente está com o curso da Gastronomia Júnior para adolescentes em vulnerabilidades. Durante 6 meses, eles passam por todos os processos do que é uma cozinha, de criação de pratos, até mesmo de limpeza e tudo de acordo, para que eles tenham a chance de ter o primeiro emprego, e se for a profissão que vai tocar o coração deles, eles possam batalhar para ter um curso superior, para ter uma profissão, para se tornar um chefe. E o projeto que hoje, dentro do FLI, tocou meu coração com um momento, uma situação muito especial, que foram 950 crianças da rede municipal, que é o Brincadeiras do IT, que aí é trazer aquela realidade de brinquedos pedagógicos, como o bate-bag, o vai e vem, o pirocóptero, que a gente ganhava um pirulito e brincava com ele um mês inteiro, porque era o aviãozinho, era o único aviãozinho que a gente tinha. E trazer para essas crianças como é bacana você ter um momento só teu. Você entrar num museu, você entrar na casa que habitou Drummond e ter aquilo como assim, olha, aquilo vai... Não digo que nortear o mundo, mas vai trazer para ele um momento especial.
é que ele saiba que no próximo ano ele vai poder também contar, ou outras crianças, ou outros grupos de escolas podem ter esse momento de interação, de entenderem que é capaz. A gente fez uma brincadeira que foi muito legal, foi pegar pedir o Dodô lá de Santos para criar caricaturas do Drummond, aí ele desenhou várias caricaturas inspiradas no poema América. Nós criamos um dado. Os meninos ficavam disputando dado e jogo de bola para ganhar um adesivo. Enquanto eles não tiveram os 8 adesivos, eles não saíam do espaço. Aí você vê que, assim, que Drummond tem que estar em Itabira, não só como as placas, não só como quadro, mas ele tem que estar presente na infância e no momento de construção dessas crianças. E, como o Tiago colocou muito, especialmente aquelas da base da pirâmide, de onde eu vim. Ah, tá, os futuros, né? Seguinte, de música tem muita coisa nova, vai ter mais parceria com o Galo, a gente terminou um EP que sai por agora também, vai ter videoclipes, e dessa parte educacional, a gente iniciou isso agora no ano passado, final do ano, a People Palace Projects, lá de Londres, veio aqui no Quadrilátero Ferrífero, fizeram um filme internacional, onde eu tive a honra de falar sobre Itabira e a mineração e tudo mais, vocês vão conferir. E a partir disso, a gente quis desenvolver mais, fizemos projetos do meio ambiente, já tinha feito lá no Morro Doce, em São Paulo, na Zona Oeste, já tinha feito na Favela da 16, em São Paulo, em BH a gente já passou por várias escolas, em João Molevade, e ano que vem a gente vai estar levando essa metodologia, que baseado, desde 2008 eu vou nas escolas, aí a gente foi criando, lapidando a metodologia, que aí, quando a gente foi fazer o seminário e a galera do Rio veio, eles gostaram, fizeram um convite, eu fui levar essa metodologia lá agora, vamos voltar para pôr em prática em janeiro, então vai ter muita coisa boa e a música tá ligado demais a essa parte social, para mim é 2 lados da mesma moeda, então vocês ainda vão ouvir muito aí falar de mim e ver lá minha cara na rede social enchendo o saco, pode ter certeza. Olha, para a gente finalizar, eles não estão nessa mesa, não é porque eles são bonitinhos, não. Não é porque eles são gatinhos, não. É porque nós queremos, na nossa rede pública, que as nossas crianças possam perceber que elas podem ser Ronaldo e que elas podem ser Tiago, que elas têm oportunidade. É isso que a gente quer realmente compreender e fazer as nossas crianças trabalharem. E, para a gente fechar, nós começamos, então, vocês conheceram melhor o artista Ronaldo, que é um cara genial. Eu gostaria de fechar pedindo para Tiago fazer um freestyle daquele jeito que ele fala, aquele que você fez a sua mãe, lá no documentário, fez as lágrimas. Muito obrigado. Por favor. Então, freestyle, para contextualizar, para vocês entenderem também, é o improviso. É a rima que a gente cria ali na hora, no momento. Eu queria anotar umas palavras, você anota para mim rapidinho, Sandra? Eu queria que vocês sem timidez, hein, família? Eu queria que vocês falassem, pode ser umas 5 palavras, se vocês falassem palavras aleatórias, pode ser de sorvete a teto, qualquer palavra, que eu vou criar o contexto na hora. Fala aí, por favor. Arquitetura, poesia, fli, mais alguma? Equilíbrio. Oi? Esperança. E põe Gabriel para mim, por favor. Gabriel. Ok. E um coraçãozinho de lado, por favor. Melhor amigo que eu tive na vida. Então, família, vamos lá. Arquitetura, poesia, fli, equilíbrio e esperança. Ei. Falar de arquitetura, então agora não fico no escuro. Me chame de arquiteto, só que arquiteto do futuro, mostrando pras crianças como deve ali seguir. Me deram uma palavra, então eu venho conseguir. De repente, sabe, minha alma nunca desanima. Pediu pra falar de poesia, eu transformo poesia em rima. Esse momento agora é por isso que eu me esforço. Sabe que no final não vai ter outro igual, porque esse momento é nosso. Isso que é poesia, eu rimo mesmo sem batida. Quer falar de poesia? Poesia é a vida, e é isso que eu amo fazer. Pediu pra falar do fli, por isso eu vou no detalhe. Já que eu tô fazendo improviso no fli, seria um freestyle. Olhando em cada lugar, é por isso que eu brinco. O que me faz rap não é só ter joia e brinco, eu trinco. Falou aqui de equilíbrio, minha mente me faz poeta. É ali o equilíbrio em movimento, como se a vida fosse a bicicleta. Se mantém em movimento enquanto cê tá pedalando, criando rima na hora, eu ainda sigo sonhando. Falou
falando de esperança, isso é fácil perceber. Nós vamos ter esperança enquanto respirar e viver. Para cada ruim que vem, cada coisa ruim que vai, a gente olha pro céu, não é só coisa boa que cai. Se é para falar de esperança, avisa lá pros moleque que a esperança é um gesto, é um carinho, é o rap. E para falar na real, agora cai até lágrima no papel. O tema que ali estava escrito para eu falar era Gabriel. É o meu amigo que infelizmente não tá mais aqui. Sabe que à noite cê lembra do tempo que chorou, lembrando quando ia sorrir. Queria também agradecer, por isso eu vou lá no fundo. Muito obrigado, Cássia, por ter feito o melhor amigo que eu tive no mundo. Tudo passa nessa vida, agora sabe cada passo a passo que essa rima tenha o efeito de um abraço. O quanto eu amo ele, o quanto eu amo vocês. E fosse pra rimar, agora seria a vez. Queria ele aqui comigo, sentado aí do lado, me vendo rimar um monte que é só improvisado. Mas eu agora represento e eu não deixo pra depois. Aí meu mano, agora que cê se foi, aqui eu represento dois. Em qualquer lugar que tiver, eu sempre vou na pura calma. Minha pele arrepia e esvazia minha alma. Eu peço desculpa às lágrimas, mas mesmo assim é muita treta. A lágrima que cai do meu olho depois já vira letra. Nada é pra sempre, então por favor não apavora. É a hora da gente dar atenção e viver mais o agora. Quanto tempo você olhava, pelo amor, isso não engana. Quando você olhou pra sua família, chegou em casa, disse assim pra mãe que ama. São os momentos que a gente acha que passa, mas ó, fica pra frente. Eu fico olhando agora a chance que eu tenho de fazer diferente. Olha aí, eu tô falando, desculpa se eu tô gritando, Gabriel. Só que tem que ser 3 vezes mais alto pra você me ouvir aí do céu. As estrelas vão ouvir quando a inspiração não vem. Só que meu pensamento tava nublado, passava nuvens. Então era só isso, desculpa e tá registrado. Aqui Thiago Skip, Rap Nacional. Cássia, muito obrigado. Pou, pou, pou! Ah, difícil, hein? Ai, meu pai. Isso é arte e vida, gente. Bom, eu sabia que ia ser emocionante, mas não estava assim no script. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Thiago. Obrigado vocês. É isso que é arte e vida. Se a gente não for, né, para a gente impactar, a gente nem de casa sai. Obrigada, gente. Próxima mesa agora, uns minutinhos.